A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais um vídeo, canal Crescido em Cristo. Né? Delícia de água. Então hoje eu quero fazer um vídeo de uma playlist que eu parei por um tempo, que eu acabei trabalhando com outra linha, né? Eu trabalhei um pouco com a playlist da escatologia e trabalhei um pouco com a playlist das duas casas de Israel, e eu dei uma parada com essa playlist dos princípios elementares da doutrina de Cristo, mas eu quero retomar aqui agora, né, para que a gente tenha andamento nisso. Nós paramos em fé em Deus, e eu quero continuar esse estudo de fé em Deus, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, né, se aprofundar um pouquinho mais nesses contextos da palavra. Lembrando que a gente está vendo o quê? A gente está vendo o arrependimento de obras mortas, estamos no fé em Deus, né? Nós já vimos Jesus Cristo é o Senhor, e depois nós vamos ver a doutrina sobre os batismos, né? Imposição de mãos, juízo eterno, né? Ressurreição de mortos. Então, esses pilares nós vamos ver, esses fundamentos da doutrina de Cristo, né? Então agora nós vamos retornar no fé em Deus. A gente fez alguns vídeos já sobre fé em Deus e eu quero retomar isso. Por isso eu vou retomar daqui, ó. Exemplos de fé correspondentes em relação a Deus, porque essa fé é uma fé que lembrando, é uma fé que não é um pensamento positivo, é uma fé, é um crer que é baseado nas Escrituras, no que a Escritura fala, né, de Deus, do Senhor Jesus. Então nós cremos porque o Senhor fala. Então se o Senhor falou, nós cremos, né, que vai acontecer. Nós entendemos que a fé é esse olho espiritual. Nós temos o olho do corpo físico, nós temos um olho do corpo espiritual, que é a fé. Ela enxerga onde o físico não enxerga. E ela enxerga qual que é a certeza de que ela está vendo. Porque que nem nós vimos no físico, que nem que o meu olho está olhando, aqui, nossa. Então eu estou olhando com o olho aqui, mas o que eu estou vendo é luz que eu estou vendo, que reflete nos objetos, que me dá uma descrição desses objetos. Mas meu olho capta tudo isso, joga para o cérebro, e o cérebro faz a leitura e decodifica isso, me mostra a imagem. Você consegue entender isso? E isso é lindo da gente entender, né? Então o olho tem essa função. O olho espiritual, a fé, ela vai receber luz, a palavra do Senhor, o Senhor vai jogar luz nas coisas e a nossa fé vai decodificar e vai trazer como realidade, né? Então, mais ou menos sobre isso, né? Então, vamos ver, eu peguei ali agora, eu falei uns textos ali sobre exemplos da fé com ações correspondentes. Vamos pegar aqui Mateus 7, 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Mateus 7, ele vai falar assim, ó, do 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, né? Olha o que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus, ele é muito realidade, sabe? Paulo, por exemplo, ele vem muito trazendo assim a fé teológica, né? Ele traz esse conceito teológico, ele doutrina, ele organiza tudo ali, mas o Senhor Jesus, ele traz na prática, né? Isso, né? E aqui ele está fazendo essa linda comparação. Até tem um amigo meu, o Bruno,
o irmão meu, que ele tem uma música que ele fez, um louvor que ele fez, já tá no meu canal aí, que fala sobre isso, na rocha, né? E é muito lindo esse louvor, é muito empolgante, sabe? Se os irmãos puderem, procura no meu canal, aí vai achar o vídeo que ele está cantando junto comigo, né? Eu, na verdade, só estou ouvindo, né? E ele está cantando. Mas é bem, né? Fala de dois amigos que fizeram, né, que um construiu a casa sobre a rocha, né, e outro na areia, né? Prudente, né? Bem legal o louvor. E aqui ele está falando aqui, ó. Então, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, a palavra do Senhor, ela precisa ser executada. Aquele que quer saber se a minha doutrina é verdadeira, que viva ela. Né? Não é algo que eu vou treinar só para ver se dá certo, não. É algo que eu recebo, né, teologicamente, e daí assimilo no meu coração e vivo aquilo que ele fala. Em realidade, ela passa a existir, eu concebo essa realidade como verdadeira, e ela passa a ser real na minha vida, ela transforma mesmo, ela é verdadeira. E aqui o Senhor está falando assim, opa, tem uma visita aí, Klaus, Klaus, meu cachorro, ele vem aqui na janela, aqui, dá um oizinho para mim. Então, o que ele fala ali, ó, todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, né? Porque a prova vai vir para os dois homens, né? E para as duas casas, para os dois homens, né? Mas aquele que está firmado em Jesus, ela não sucumbe, ela vai se mostrar verdadeira, né? Então isso é bem importante que o Senhor nos fala aqui. Então não é só ouvir, é praticar. É a fé com obras, né? Que a gente vê lá em Tiago, né? Abraão teve fé, mas demonstrou essa fé pelas obras. Então esse homem, ele não apenas ouviu a palavra, mas ele agiu. A casa ou a vida desse homem foi construída numa rocha e não podia cair, né? Se você não agir com sua fé, você vai continuar a falhar em sua vida. Então nós precisamos agir com a nossa fé. Lucas 15, 17 a 25, vamos ver? Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 15, do 17 ao 25. Vai falar assim. Retornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, os trabalhadores, né, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou, né? Daí ele vai continuando, e daí ele provê tudo ali do bom e do melhor para o filho, né? E restabelece o filho, né? Então é a atitude que fez com que mudasse tudo, né? Marcos 2, 12, vamos ver aqui também. Marcos 2, 12. Marcos 2,12 fala assim: ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então ele recebeu ali, né? Vamos ver a questão do milagre inteiro, né? O paralítico da Cafarnaum. Vamos ler só do 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil de dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados,
disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Olha, atitude. Se crê em mim, creio. Então estou te falando, levanta e vai. E a fé agiu, né? Então isso é importante a gente ver. Jesus viu fé pelo quê? Pelas ações da pessoa, né? A fé se faz notória. Não adianta eu falar que tenho fé, mas eu não agir de conformidade com essa fé, né? Ela não vai acontecer, porque estou parado, eu paralisei, estou estático. A fé é dinâmica, né? Lucas 17. Olha aqui. Aqui não sei se já lemos, não. Lucas 17, 11 ao 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, entrando numa certa aldeia, saíram de ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Né? Ele mostrou ali com obras, né? A obediência às palavras de Jesus produziu um milagre. A obediência às palavras do comandante produziu cura, na questão de Naamã, né? Na questão vamos pegar João 1:9, 1 ao 7. João, aqui, vai falar aqui, ó, 9, 1 ao 7. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Né? Tendo dito isto, cuspiu. Os cachorros são bravos. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi e lavou-se e voltou vendo. Né? Então ele teve ação. Né? A obediência às palavras de Jesus produziu um milagre. O mesmo caso se dá na coisa de Naamã, lá em 2 Reis 5, 1 ao 14. Ele também obedeceu, ele não queria de começo obedecer, mas ele falou: mas, né? Que custa, já que estamos aqui, vamos obedecer. Daí ele foi lá e obedeceu, deu lá os 7 mergulhos lá, e o que aconteceu? Ele ficou limpo. Né? Então, foi demonstrada pelas obras até. Foi falar, o profeta falou uma palavra para ele ali, vai lá e mergulha, né? Então a palavra veio. Né? Mas se ele não demonstra com obras a fé que ele tinha, não ia produzir um milagre, né? Então, João 6:29, a gente tem que entender isso aqui, ó. Qual que é a obra de Deus? Né? Qual que é a obra? Qual que é o trabalho que Deus tem que fazer nas nossas vidas, né? Qual que é o trabalhar? Irmãos, e eu vou falar para você que é um trabalho árduo. Né? O agricultor, o viticultor, que é Deus, ele faz um trabalho em nós, para que nós sejamos conectados em Cristo, né? Realmente, né? E recebamos dessa seiva que é ele, a videira verdadeira. Né? Então aqui em João 6:29, ele vai falar sobre a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Ele fala assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, bem explícito, hein? Qual que é a obra de Deus? Que creiais naquele que ele enviou, que é Cristo. Então a obra de Deus é que nós acreditemos em Cristo.
nós creiamos em Cristo. Nossa, irmãos, olha, tudo se resume nisso. E parece que é tão difícil para nós, não é? Sabe, irmãos, eu tenho visto... parece que as pessoas não creem, parece que nós não cremos, é uma dificuldade muito grande. Nós queremos de boca, né? Eu tenho visto pessoas que estão na presença de Deus, que estão na igreja, né? E é triste da gente ver isso, porque lá na frente elas são uma coisa, elas falam de Deus bonito, elas expressam, às vezes elas dançam, às vezes elas cantam lá, e a gente olha lá, é a coisa mais linda do mundo, mas daí quando elas saem, daí elas vão pelo dia a dia delas, parece que elas não creem no que elas estão fazendo, no que elas falam, sabe? Eu tenho visto pessoas que cantam na igreja, cantar no mundo, cantar assim, adorar outros deuses. E eu fico sem entender, a pessoa realmente não crê, sabe? Ela não acredita, não sabe que Deus está a todo momento com ela, o Espírito está a todo momento com ela. E isso é conexão profunda. E o Espírito vai entristecer se vê a gente tendo um comportamento na frente dele, lá, vamos dizer, na frente dele, porque na frente dele está todo momento. Mas a gente achar que é lá na igreja, que é lá em determinado momento, só quando a gente, ai Senhor, não sei o que, estou morando na presença de Deus agora. Aí sai daqui, depois está lá fazendo um monte de coisa, você acha que, como que você acha que vai ser? Se não tem uma conexão, você é religioso. Só está formando aura ali, que nem os adolescentes estão falando agora, para os outros verem, para não sei quem, para você mesmo ver, mas você sai dali e você toma atitudes que o Espírito está ali do teu lado e fica olhando, mas poxa, e se você acreditar, se você cresce, você não faria. Eu vi esses tempos algo que eu achei bem legal, bem importante, para a gente pensar, meditar e puxar para a nossa vida. Se teu pai, a tua mãe, ou tua mulher, ou teu marido estivesse na tua frente, você faria determinadas coisas? Né? Não, não faria. Só que Deus é mais que teu pai, que tua mãe. Puxa, veja isso, irmão. Se a tua esposa estivesse perto de você, você olharia para outra mulher? Não. Mas às vezes ela não está perto de você. Mas Deus está aí, ele vê às vezes você olhando para outra mulher, como que ele fica nisso? Ou o inverso também, a mulher fala que ama o marido e tal, e na frente do marido, mas às vezes o marido não está perto, ela olha para outro homem. Se o marido estivesse perto, ela não olharia. Se a mulher estivesse perto, o homem não olharia. Sabe? Deus está todo tempo do nosso lado. Como que nós reagiríamos? Se ele estivesse olhando para você fisicamente, você faria isso? Se masturbar, ou adulterar, ou mentir, ou fofocar, ou trapacear, ou quantas outras coisas, né? E quando a gente começa a puxar isso para a realidade da nossa vida, isso vai nos ajudando a ser mais santo. No temor do Senhor, a gente aperfeiçoa a nossa santificação lá, Coríntios 7, não lembro qual que é, esse primeiro ou segundo Coríntios. Então falta nós cremos mais em Deus, e a obra do Senhor é essa, que nós criamos naquele que me enviou, né? E há um trabalhar nisso, paulatinamente nós vamos tendo essa percepção mais nítida que a todo momento Cristo está conosco, nos ensinando, nos amando, nos cuidando, nos guiando, e nós deixamos de ouvir Ele. E isso é maligno. Imagina se alguém está do teu lado, alguém que você ama, alguém que você está cuidando, fazendo, e a pessoa não dá ouvido para o que você fala, ela te ignora. Se vê numa casa com uma pessoa, ela passa perto de você, não fala com você, não conversa com você, e te ignora como se você não existisse. É uma dor terrível. E é isso que o Senhor sente quando nós nos comportamos assim, né? Então a obra do Senhor é essa, que criamos naquele que Ele enviou, né? Então arrependimento e conversão. 19, vou fazer só meia hora desse vídeo, tá?
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Então veja aqui, o que acontece? Pedro dá um discurso, né, muito lindo, muito forte ali, né? E o discurso de Pedro, né? O discurso de Pedro. E no 19, eles falam assim, no 18, mas Deus cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Nota que tem duas coisas que ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. Então, arrependimento é uma coisa e conversão é outra, né? Porque é assim que vai vir os tempos de refrigério. Atos 20 declara tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrepender-se e ter fé são duas coisas distintas, arrependimento e fé, né? Atos 26, antes anunciei que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, né? Ou seja, abrir os olhos para a realidade espiritual. Obras que mostram, pô, eu não posso mais fazer isso, agora eu morri para o mundo, mas não basta só eu morrer para o mundo, eu não querer mais fazer aquilo, agora eu renasci, e tenho a vida inteira para me caminhar pela frente, e eu vou caminhar fazendo novas coisas, uma nova criatura, um novo comportamento, uma mudança radical de mente, de mentalidade, executando obras de fé, vivendo conforme Deus quer que eu viva, né? Mateus 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus já está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Eu escrevi aqui, está bem difícil de entender minha letra, porque eu escrevi correndo. Ao longo do tempo de nossa fé, as coisas ficam mais difíceis, a necessidade de procurar bem procurado para crescermos. É como se Deus brincasse de esconde-esconde, né? No começo parece que as coisas acontecem facinho, assim, mas depois parece que vai ficando mais difícil, mais difícil. É porque Deus está nos auxiliando a amadurecermos, né? Então vamos ver outra aqui. Então tá, vamos ver agora para frente aqui. Eu acho que já deu para a gente entender essa parte aqui, que não basta só se arrepender, tem que ter uma vida de fé. E a fé não é retórica, não é uma fé assim, eu creio em Deus, tá? Mas então se eu creio, eu preciso demonstrar com a minha obra, né? Se eu estou, por exemplo, dançando ou cantando na presença de Deus na igreja, estou falando de Deus, eu preciso exemplificar isso na minha vida, viver o que eu estou cantando, o que eu estou pregando, o que eu estou falando, o que eu estou entendendo que Deus está me falando. E eu viver isso na minha vida, né? Que foi o que a gente começou, que Jesus falou lá, né? Um homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, arrependimento é metanoia, mudança de mente, atitude em relação ao que se fazia, né? É uma atitude radical em relação ao que se fazia. Isso é o arrependimento, né? Não é só chorar, puxa, eu fiz isso, eu faço isso, estou chorando. Não, cara, eu fiz isso, mano, não pode mais, eu não quero mais isso, não. Chega! Isso está me fazendo mal e eu não vou mais fazer isso.
E você com você mesmo, e com tudo, luta com tudo, com unhas e dentes, e não vou descansar enquanto eu não conseguir, sabe, garra, né? Então, voltar-se para retornar, ação prática, mudança de mente, atitude em relação ao que se fazia. Esse é o arrependimento, né? E converter vem do grego epísteto, epístrefo, PHU, que é retornar, voltar-se para, retornar, ação prática de voltar-se para Deus. O arrependimento está mais relacionado ao deixar o reino antigo e deixar as atitudes que este reino pratica, enquanto que o princípio de fé em Deus está relacionado em convergir, converter-se, voltar-se para os aspectos do novo reino. Refere-se a assimilar e viver nos aspectos desse reino. Então, arrepender-se está ligado para você entendeu o que você fez, que está fazendo e morreu para aquela velha vida. E o converter-se, a fé em Deus está ligado ao viver a nova vida. Né? Tá entendendo? Então não há no plano de Deus um estado de neutralidade ou nulidade. Ou seja, morremos para o velho homem, não para que fiquemos mortos, mas sim para que vivamos para Deus. A morte deve ser seguida da conscientização da nova vida em Cristo, né? Então, se eu, por exemplo, vamos pegar um adultério, se eu adulterava, né, se eu estava morto nesse delito, nesse pecado, nessa ofensa, nesse algo terrível, e nossa, cara, eu estou fazendo isso, eu fui confrontado e foi me concedido arrependimento, não basta só eu agora, não vou mais adulterar. Tudo bem, não vai adulterar, tudo bem. Mas o que eu preciso fazer agora? Eu preciso viver uma vida de expressar que eu não adultero, sabe? Eu tenho que viver a nova vida que Deus me deu, uma vida de uma pessoa que não é adúltera. Que eu ponho por principal a minha esposa agora, e eu a elevo lá em cima, e eu demonstro para ela, e eu faço para ela perceber que ela é cuidada, amada, protegida, e não há mais risco de eu olhar para outra mulher, de eu adulterar. Eu vou viver essa vida agora de fidelidade com ela. Viver, e isso abre uma extensão magnífica para nós. Olha como traz vida a palavra de Deus para nós, essa vida de fé. Aí eu vou demonstrar o amor. Eu te amo, puxa, vem cá, você é minha esposa, Deus me concedeu você, e eu tenho uma tarefa que eu quero exercer com amor, é cuidar de você, é regar você, fazer você a mulher mais feliz desse mundo. Eu quero fazer isso, vou fazer isso, aquilo, e eu vou viver essa nova vida, que agora que eu estou livre do adultério, sabe? A mentira. Eu vivia na mentira, pô, tá mentindo. Agora parei de viver uma coisa, parei de mentir uma coisa, morri para mentir. Mas agora eu vou viver a verdade, eu vou lutar pela verdade, eu vou viver a verdade do que doer e tal, e vou trabalhar a verdade, e vou exaltar a verdade, e vou caminhar na verdade. Você consegue entender? Né? Então é esse nível que Deus nos concede, é maior do que a gente imagina as coisas com o nosso Pai, né? Então, no plano de Deus, não há um estado de neutralidade. Pô, não vou deixar de fazer isso. Mas não é só isso. Tem que ter um contraponto, né? Então, nos arrependemos de obras mortas, não para ficar sem ter o que fazer, mas sim para nos convertermos, fazermos as obras de fé, né? Puxa, irmão, nossa, que campo que abre na nossa vida isso, né? Eu faço as coisas para Deus, né? Vamos dizer assim, vamos pegar uma igreja, assim, um templo de pedra, porque a igreja somos nós, né? A gente sabe disso. Mas vamos pegar o templo de pedra lá, que é um quartel-general, onde toda aquela igreja, a comunidade de pessoas que creem em Cristo, se reúnem juntas lá, congregam,
para fortalecer mutuamente sua fé com hinos, salmos, louvores e tudo ali, né? Para viver tudo aquilo ali, estão conectados ali em rodar tudo aquilo ali e se fortalecendo e buscando mais pessoas para vir para essa comunidade de fé, né? Partir o pão e toda aquela coisa arada ali que a gente faz, que é lindo, né? Então, e eu tô lá só que eu tô dividido, tô com um pé lá e um pé no mundo, tá entendendo? Então, o meu esforço, a minha vida para Deus lá tá meio que eu canto no louvor, ai, aleluia, glória a Deus, tá? E daí eu vou para casa, terminou o culto, vou pra casa, e daí tô para lá e para cá no mundo, entendeu? Então, a minha boca é usada para lá e para cá. E daí eu me arrependo, falo, puxa, eu não posso mais, pô, eu tô honrando a Deus com as palavras aqui, e aqui eu tô maldizendo a Deus, não dá pra ser mais isso. O meu louvor tem que ser verdadeiro, tem que ter unção mesmo. Então eu me arrependo, não quero mais fazer isso. Agora eu vou fazer todo o esforço que estava vindo para cá, porque estava dividido, estava para cá e estava para cá. Agora, se for para cá, não vai ser mais para cá. Todo o esforço vai vir tudo para cá. Agora eu vou dar muito mais, eu vou ser muito mais, eu vou fortalecer muito mais. Você consegue entender isso? Como é grande? E em todas as questões, meu querido irmão. É isso que Deus quer que a gente faça. Não basta só nos arrependermos, mas temos que nos converter. Por isso que a gente leu lá, né? Sobre essas questões, praticar a palavra, viver a palavra, né? Ficou claro desses versículos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que venham os tempos de refrigério. Tendo, no Atos 20, 21, tenho declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter, judeus e gregos. Por que fala grego? Porque não casa de Israel, fala ali. Porque está tudo junto agora, gentios. Porque a casa de Israel deixou de ser povo de Deus, lá por conta da. Mas eu já estou querendo misturar os estudos aqui com as duas casas. Mas daí eu consigo entender isso. Então, daí tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé no nosso Senhor, né? Arrependimento e conversão, sempre, né? E daí o que eu peguei aqui agora? Vamos aqui, então. Então, no plano de Deus não há essa nulidade, essa neutralidade, né? Então, nos arrependemos das obras mortas, não para ficar sem ter o que fazer, mas sim para nos convertermos, fazermos as obras de fé, né? Então, deixamos as obras mortas e começamos a executar obras de fé. São preparadas para nós, que nós andemos nela, e é tão gostoso, né? Esse campo está tão perdido por nós, porque nós não notamos isso, e Deus de antemão Ele preparou já. Eu acho linda essa parte, ela fala muito comigo aqui em Efésios, que ele vai falar em Efésios 2, né? Que eu vi aqui, ó, não por obras, né? Ele falou assim, ó, Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, tá entendendo? Para qual as boas obras? As quais Deus preparou para que andássemos nela. As quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, quando a gente consegue caminhar nessas boas obras, a significância da palavra, ela começa a ter um sentido novo. Os 30% que a gente aprende teoricamente, quando a gente começa a vivenciar ela, a gente vai... É como se você vê um bolo. Eu vejo um bolo aqui na minha frente, tá? Um bolo aqui. Ou uma xícara de refrigerante, de Coca-Cola, ou limonada, vamos pegar limonada, uma água, nossa, tal. É uma coisa tá olhando, né? Imagina o sol quente e tal, e aqui tem uma água fresca, e eu olhando assim, puxa, tô vendo a água fresca, que legal e tal, e tô vendo, né? Mas eu chegar e tomar água fresca é outro nível, meu irmão. Você consegue entender isso?
É o que Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras, mas não só ouve, as pratica, é o prudente. Então, sem arrependimento não pode haver conversão. Sem arrependimento não há remissão dos pecados. Portanto, não recebemos o refrigério que vem com a presença do Senhor, né? A fé chama a presença de Deus, mas quando Deus vem, vem com ele a santificação. Malaquias 3, 1 ao 2. Vamos dar uma olhadinha lá em Malaquias 3, 1 ao 2? Malaquias 3. Deixa eu ver se era Malaquias 3. Malaquias 3, 1 ao 2. Isso que eu falei, irmãos. Vamos ver aqui. 3, 1 ao 2. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem dias, diz o Senhor. Eis que vem, diz o Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, como o sabão dos lavandeiros, né? Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas com justiça. Olha que forte, hein, justiça. Que forte essa palavra aqui, ó. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho do Senhor. Quem foi o anjo que preparou o caminho do Senhor, que ele está falando aqui em Malaquias? Foi João Batista, né? Lá nos primeiros ele fala que ele ia preparar o caminho do Senhor, aplanar, né? Retirar os montes, não são retirados, e os vales são aplanados, né? Para que venha o Senhor dos Senhores, Senhor Jesus. E daí o que ele fala aqui, e quando chega o Senhor dos Senhores, ele vai afinar os filhos de Levi, né? A galera, os sacerdotes, e vai passar pelo fogo, vai purificar a santidade, vai chegar aqui, é o que a gente está vendo, né? E o executar, né? E o arrependimento, o João Batista, ele traz qual a mensagem? A mensagem do arrependimento. Raça de víboras, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, né? E aí a gente se arrepende. Sim, Senhor, e se bater, batismo do arrependimento, né? Se enche do arrependimento. E aí vem o Senhor, trazendo o quê? Santidade. E a gente começa a caminhar nas boas obras, a gente vai percebendo a grandiosidade da coisa, que a gente vai ficando maravilhado com o gosto da água fresca. Gosto da água tem gosto? Com a saciedade da água fresca, meu irmão. Irmão, imagina um deserto, 48 graus, o Saara, vamos por lá, e você lá, com a careca queimada, meu irmão, já o chapelão assim para proteger a careca, mas suando horrores, e a água do cantil acabou. E você já 2 dias andando assim, quase já com o pé na cova, e de repente você olha assim, aquele oásis, assim, aquela aguinha fresca te limpando assim, e você chega assim, pô, se debruça e olha aquela água assim. Meu Deus, cara, que gosto, cara. Você para assim, você fala, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você acorda de manhã cedo assim, mais uma oportunidade de engrandecer o teu nome, de louvar o teu nome, mas não mais como eu fazia, que eu trazia desprezo para o Senhor, que eu fazia o Senhor chorar, eu dava trabalho para o Senhor. Agora não, eu vou alegrar o Senhor, eu vou te abraçar, eu vou pular, eu vou te amar, Senhor. E o Senhor quer que a gente faça isso, abraçando nossos irmãos, amando nossos irmãos, cuidando do órfão, da viúva, amando os nossos.
Olha, irmão, e nesse trajeto, desse amar, desse viver intensamente, que são as obras preparadas para nós, obras de fé, obras de justiça, vai se acontecendo coisas maravilhosas conosco. Nós somos purificados, e nem fala aqui em Malaquias, ou aqui, ó. Para que, e daí, para que tudo isso? Ele resume, então o Senhor trará, então ao Senhor trarão ofertas em justiça. É isso que Deus quer. Consegue entender, meu irmão? Eu vi quando está o vídeo 40. Nossa, não foi correto. Vou terminar. Então tá. Malaquias 3:1. Há tempo de arrependimento e há tempo de conversão. Vamos ler isso daqui. Isaías 28, 23 ao 29. Isaías 28. Daí nós terminamos. Eu contextualizo bem rapidinho e nós terminamos. Isaías 28. É quem quer a palavra de Deus, irmão. Quem quer crescer, quem quer conhecer. Quem ama a palavra de Deus. Guarda no coração. Isaías 28, 23 ao 29. Inclinei os ouvidos e ouvi a minha voz. Entendei bem, eu ouvi o meu discurso. Porventura lava todo dia o lavrador para semear? Ponto de interrogação. Ou abre e esterrua todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nele a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? Porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede o Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Irmão, você não faz só a cova. Tem uma época que você faz a cova e depois você completa o serviço, se joga a semente. E depois a semente vai crescer, você vai colher. Tá entendendo? É o conjunto todo. É maravilhosa a obra dele, termina ali, maravilhoso em conselho e grande em obra o Senhor. Tá bom? Então tá, semeia também fé, versículo 24, lavra a terra, sulca, igual a arrepender-se, né? Semeia também fé, né? Lavar a terra, arrepender-se. Semear é fé, né? Colhe também promessa cumprida, né? Moer-se o trigo sempre? Não. Também se faz o pão, né? Tá entendendo? Finalizando o vídeo aqui, meu irmão. Deus que te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé. Nós estamos entrando numa vida de fé agora. Obras de justiça. Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que curta o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ele nunca desliga na primeira. E eu sempre falo, ele nunca desliga na primeira.